madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou o André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem, sábado saudoso, é o sábado saudoso de Bom Dia Pra Quem, é o sábado da saudade, né, os episódios antigos, reprisados aí, todo sábado um episódio antigo, voltando aí, os melhores momentos de um episódio antigo de Bom Dia Pra Quem, que foi do ano passado, né? Seguindo aqui a sequência, né? Vamos para o episódio número 130, exibido, né? Foi exibido mesmo, né? No dia 10 de agosto de 2022, né? Esse episódio já marcou uma nova etapa do podcast no ano passado, né? Que foi os episódios em vídeo, né? Que ficaram disponíveis aí no Spotify, né? E também no YouTube, se eu não me engano. Só não foi muito pra frente porque realmente dá muito trabalho você fazer episódios em vídeo, né? Porque, assim, você reunia as informações, depois você pegava e preparava a câmera, as coisas, gravava o episódio, depois tinha que editar o vídeo, né? Que era mantido na íntegra, né? Na maioria dos casos era mantido na íntegra, não havia praticamente cortes, né? No vídeo, né? E depois colocar, a edição do vídeo era colocar caracteres, né? Colocar as vinhetas, né? E depois renderizar o vídeo e depois de renderizar, publicar o vídeo, né? Então era muito complicado, né? E eu não tinha equipamento com desempenho tão grande, então eu deixava o vídeo sendo gerado durante a noite e às vezes não funcionava e às vezes atrasava o episódio, era uma loucura. Hoje é mais simples, né? Porque é só áudio, né? Então, por ser algo mais simples, é mais fácil de produzir, né? E aí as coisas fluíram, né? Acho que é importante entender que às vezes menos é mais. Às vezes o simples já é o ideal, né? Então sem mais delongas, vamos ouvir aí os melhores momentos do episódio 130. Deu um pouquinho de trabalho para editar, mas ficou maravilhoso. Você vai gostar muito do episódio número 130 de Bom Dia Pra Quem. Vamos ouvir. Bom dia, seu madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Bom dia pra você, minha amiga. Pra você, meu amigo. Quartou no quartil. Mais uma quarta-feira ensandecida neste Brasil, né? E com ele aqui, ensandecida e escandalosa, né? Porque eu acho que se não é escandaloso, não é Brasil. Stop make stupid person, stupid people famous. Parem de dar ibope a imbecil. É brincadeira, cara. Ele pautou as mídias sociais, ele furou a bolha com aquilo. E a gente vai furar a bolha deles? Não consegue. Os caras vão falar as groselhas deles, e é muito absurdo o que ele tá falando, não pautar. Vamos parar de ser burro, gente.
Vamos parar de ser idiota. O cara tá falando essas groselhas dele, mas a ideia é essa. É a tática troll. A tática troll de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E vou falar um monte de absurdo, justamente para os outros comentarem. Putz, que porcaria que ele tá falando. Mas tá reverberando, entendeu? E aí a gente tem que ter esse entendimento. Eu gostaria que a imprensa brasileira deixasse esse caráter governista e canalha, e quando o Bolsonaro começasse a falar as groselhas dele, todo mundo fosse embora. Começou a falar besteira sobre urna eletrônica, sobre que foi fraude, que foi isso, foi aquilo. Desliga o microfone, desliga as câmeras e vai embora. Deixa o cara falando sozinho. Deixa o cara falando sozinho pra Jovem Pan, pra Jovem Pan News, pros YouTube bolsonarista. Deixa ele falando pra eles. Não reverbera. O que acontece hoje, o que eu entendo hoje é que a política hoje ela está vivendo de repercussão. Então essas pessoas vão querer se aparecer o máximo que puderem. Então é esse o ponto que a gente vai ter que falar. E esse é o ponto que a gente vai ter que discutir. Quem que a gente vai estar dando visibilidade? A figura do Bolsonaro foi construída por meio da mídia. A mídia construiu o Bolsonaro, dando palco para as oposições polêmicas, porque dizem que polêmica dá audiência. Controvérsia não deveria nem dar ibope. Não deveria. Precisa rever essa questão de mídia nesse país. Parece uma política de pão e circo, sem pão. Esse movimento de fanatismo religioso cristão, que esse ódio que eles aventam, esse ódio que eles espalham, não tem nada de cristão. Isso não é cristão. Eu sempre lembro, eu acho que da história da Samaritana, né? Que Jesus conversou com uma samaritana que era proibido, porque era um povo diferente, era outra crença, era outra coisa. Mas que recebeu, acolheu e respeitou essa moça samaritana. E aí é que eu fico perguntando para vocês, o que passa na cabeça dessas pessoas que usam a fé como álibi para fazer o mal? Como os pastores que fazem corrupção, que corrompem prefeituras para angariar dinheiro para suas igrejas. Ou líderes religiosos que sonegam impostos e lavam dinheiro, inclusive do crime organizado. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que a religião para eles é apenas um álibi para fazer a maldade? Ou é realmente um instrumento de fé? Os fatos dizem por si. Os fatos dizem por si. Bem, Quartou no Quartil é mais uma quarta-feira no Brasil, mais uma quarta-feira que a gente... Olha, metade da semana, cara. A semana já tá caminhando para o seu desfecho, né? A gente está cruzando o cabo da Boa Esperança, né? E olha só que legal, né? Existem variáveis que a gente pode controlar da vida e outras que a gente não pode. Eu sempre dessa história de controlar e não controlar, eu lembro dos acidentes de carro, né? Esses monopostos, esses carros de Fórmula 1, Fórmula Indy, os caramba. Eles disseram que quando tem um acidente, o volante ele passa a ter vida própria. Então, quando o carro bate, o piloto ele solta a mão do volante. Ou seja, o que eles costumam chamar é que ele vira passageiro naquela ocasião. E às vezes é assim, a vida tem essas coisas. Às vezes a vida, você está no controle e acontece algo que foge do seu controle, você vira passageiro. E isso é perfeitamente normal, porque depois que acontece o baque, depois que acontecem as coisas, a gente volta a esse controle. E voltando a esse controle, a gente pode tocar a vida adiante. Coisas dentro do controle e coisas fora do nosso controle. O que dá para fazer, o que dá pra gente controlar, a gente mexe. Agora, o que não dá pra gente controlar, a gente entende, porque é assim que tem que ser.
né? A gente tem que entender. A gente tem que entender que tem coisas que estão alheias ao nosso controle, à nossa vontade. Existem coisas que a gente pode intervir e que às vezes a gente não intervém por medo. Por exemplo, você tem um gasto, né? Você precisa fazer alguma coisa, só que você tem que você simplesmente deixa estar como está. A situação que está na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, são coisas que te afetam indiretamente, mas que a gente não pode se eximir. Hoje nós estamos se eximindo de muita coisa, e aí é que é o momento que a gente tem que dar luz. Essas coisas que possam ser coletivas, que possam mudar a todos nós, podem estar sim no nosso controle. Basta que nós encontramos pessoas que tenham esses interesses comuns, mas interesses comuns fraternos, que possam transformar a comunidade em algo melhor, não para lascar tudo como certos cabas que a gente vê por aí e que infelizmente alguns deles estão no poder. Bem, gente, então, sem mais delongas, eu fico muito grato de estar aqui. E amanhã tem mais, porque amanhã vai quintar no quintal. Mas enquanto isso, vamos quartar nesse quartil enorme chamado Brasil. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até amanhã, quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.